Fala galera, estamos começando mais um AtletaCast, o podcast que conecta vocês ao mundo dos esportes. Eu sou o Júlio César, um entusiasta em esportes e um atleta amador. Estou com meu parceiro Dimas, profissional da área de educação física, preparador de corrida e personal trainer. E daí, Dimas, como que você tá, meu querido? Fala, Júlio, tudo bom? E aí, galera, mais um programa aí top para vocês e hoje com uma celebridade das redes sociais aqui, né? Um professor de educação física e especialista em psicologia corporal, que ele tem um curso aqui que não seria bem um curso, né? É um criador de um programa aí de exercício que carrega mais milhares de pessoas, ele tem ajudado aí. Fica ligado que vai ser muito legal esse bate-papo. E, pessoal, não se esquece, segue a gente em todas as redes sociais aí, @AtletaCast, tá? Vai subir aqui do ladinho, vai estar na descrição também. E sem mais delongas aí, acho que vamos começar logo esse bate-papo que tá maravilhoso, né, Vamos, Júlio? mas antes de começar, o que tem que fazer? Tem que ser... Ah, verdade. Lá no YouTube, todo domingo às 20 horas lá, clica lá no sininho lá para você não perder nenhuma notificação e a gente tem subido cortes aí toda semana. Isso aí, Julie? Não, falta mais uma coisa. Puxa, aí eu me esqueci. Fala aí, cara. Roda. Opa! Roda a vinheta aí pra nós, por favor, editor. Ele tem mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. Foi top 3 no prêmio eBest Fitness 2024. Autor de best-seller, delegado do CREF e comanda diariamente Hora do Exercício. Sua aula ao vivo às 8h06 da manhã no YouTube. Seja bem-vindo, professor Aurélio. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Professor Aurélio, é uma honra, né, em recebê-lo aqui. Até comentei com o professor antes de começar aqui que eu conheci o professor em intermédio da avó da minha esposa, né, a dona Mirna, que faz os treinos com ele lá na internet. Falei, cara, que legal. Isso já há alguns anos atrás, né? E que bom que deu tudo certo para o professor estar participando com a gente hoje. Fico muito feliz. Que legal. Um abraço, dona Irma. Um Dona abraço. Mirna. Ela vai gostar, hein? Que ela não perde isso uma. aí. Parabéns aí por fazer exercício, porque assim você estimula a família inteira também, né? Bora. Boa. Conta um pouco para nós da onde que surgiu a ideia do professor para o mundo da qualidade de vida, do esporte, lá atrás. Da onde que veio isso? Isso veio a partir do estímulo do meu pai, né? Meu pai, na adolescência dele, ele praticava bastante esporte, enfim, e ele sempre me estimulou. Ele me colocou em escolinha de futebol, eu treinava ali no Paraná Clube da Kennedy, né? Sim. Então, escolinha de futebol, escolinha de natação, ele me colocava em tudo. Só que eu era ruim em tudo, cara. Principalmente no futebol. No futebol, por mais que eu participava da escolinha, eu era o pior da escolinha e no colégio eu era o pior do futebol, né? Com esporte de bola. Imagine, no vôlei eu conseguia dar 2 toques dando uma manchete, né? Quando eu falei isso pra Fernanda Venturini no podcast dela, ela falou, não acredito nisso, como você conseguiu? Eu falei, a bola bateu aqui e foi pro outro lado da rede, né? E o pessoal pensa que assim, pô, por você trabalhar hoje na educação física, sempre foi alguém que, né, atleta sim. ou... Daí no judô, né, quando eu comecei a praticar judô, eu vi assim no judô uma inspiração, principalmente por conta do meu treinador que eu tinha. Eu falei assim, cara, eu quero ser que nem esse cara, bicho. Quero ser que nem esse cara, quero ser o professor de judô. E apesar de eu não ser assim aquele destaque no judô, né, porque a equipe que eu participava era uma equipe muito boa. Saiu até atleta olímpico ali da nossa equipe, ali do Paraná Clube, inclusive. Pô, que legal. Mas assim, eu conseguia me desenvolver, né? Fui campeão paranaense por equipe, enfim, consegui me desenvolver. Eu falei assim, cara, eu quero ser professor de judô. E eu entrei na faculdade de educação física com esse objetivo. Quando eu comecei a fazer estágio como professor de judô, eu tinha 17 anos e comecei a pegar turmas de pré-escola. Eu comecei a entrar em pânico, porque cuidar de criança, né, criança agitada, é difícil. Agora, cuidar de 30 ao mesmo tempo sozinho, cara, é uma missão assim que os professores que fazem isso merecem ganhar um Oscar por semana, cara. Né? Tem que ganhar uma medalha olímpica por semana, porque, olha, tem que ter muita habilidade, muita paciência. E eu não tinha habilidade e não tinha paciência. E eu era muito bem remunerado dando aula
de judô para pré-escola. Eu lembro que o que eu recebia por hora era mais do que o dobro que os meus professores da faculdade recebiam. E eu descobri que eu estava indo lá só pelo dinheiro. Então, eu falei assim, cara, se eu ficar aqui mais um pouco, eu vou ter que me aposentar por invalidez aos 18 anos. Invalidez, vão ter que me internar, cara. Daí nessa época eu comecei a fazer estágio na academia. E comecei a dar aula pro pessoal um pouquinho mais... idade um pouquinho mais avançada. E como eu tinha 18, quem tinha 30, para mim já era idade avançada. Né? Então, quando eu dava aula para pessoas de 30, 40, 50, 60, eu me sentia melhor. Foi uma questão de empatia. Empatia mesmo. E eles faziam exercício e voltavam para mim agradecendo. Assim, cara, diminuiu as dores. Nossa, agora tá melhor. Eu falei assim, cara, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Tem um negócio aí. Tem um negócio aí. E daí, assim, se dava um treino para uma aluna, no dia seguinte, ela falou assim, olha, eu fiz um bolinho de cenoura para você com cobertura de chocolate. Daí, eu fui... Suborno. Eu fui subornado, cara, pelas alunas. Daí, não larguei mais, cara. Eu falei assim, cara, eu vou trabalhar com saúde e qualidade de vida. Mesmo porque, com o meu shape, né, dar treino de hipertrofia não colava muito. Você sabe, professor, que eu comentei isso ontem na academia onde eu trabalho. Eu faço o período da noite lá e eu já fiz algumas vezes o período da manhã para cobrir o horário. E o pessoal da manhã já é um público um pouco mais velho, né? E, cara, é Páscoa, é Natal. Os professores da manhã, eles ganham um monte de coisa. E à noite, eu não nem boa noite os alunos me dão. Eu juro, cara, né? Porque daí já são os jovens para adolescente. E é um público que eu atendo um casal também. E eu vou falar pro professor. É a primeira vez que eu tô atendendo. Eles são o único casal que eu atendo, assim, de mais idade. E é muito bom. Muito bom pelo fato de não ter o ego de se comparar ou querer sempre. Eu quero ser igual fulano ou Beltrano. Porque além de eles serem muito disciplinados, né? Eles fazem tudo direitinho, eles gostam. E também eles precisam desse bate-papo, né? Às vezes a gente, né, eles chegam numa idade que, não sei, às vezes em casa não tem um contato, um familiar próximo para conversar. Então é muito bom mesmo trabalhar com o pessoal de mais idade, uma terceira idade. Eu tô muito feliz por estar nesse caminho assim e vou aprender um pouco aqui com o professor também agora, né? Que bom. Que legal. E quando você chegou na sala de academia, você pegou aí essas pessoas assim de mais idade, você falou, cara, é isso aqui que eu vou querer, isso aqui que eu vou seguir, e veio um clique já para você começar a pensar em algo de preparação para esse público, treino, pensando assim, cara, aqui eu consigo construir uma carreira que eu posso ir me moldando, seguindo para oferecer um curso para esse pessoal aqui? Para ser bem sincero, não, né? Eu comecei nessa academia que eu dava aula de alongamento, né? Porque se eu fosse dar aula de hipertrofia, ninguém ia assistir, né? Então eu dava aula de alongamento. Só que eu tinha uma dificuldade de memorizar todos os movimentos, porque eu fazia tudo para um lado, depois tudo para o outro lado, eu tinha dificuldade de memorizar. Eu usava uma câmerazinha, tô falando 2001, né? Mais de 20 anos. Aquela Cybershot. Sei, da Sony. Da Sony. Eu usava aquela câmerazinha, ela não tinha microfone, nada. Só que só cabia na memória dela 40 minutos de gravação. Daí eu chegava para colocar no computador, colocava uma aula, quando ia colocar outra, já lotava o 486. Não dava. E eu não tinha onde guardar esses vídeos. Daí eu procurei algum lugar para guardar e eu guardava ele no Google Vídeos, que é o antigo YouTube. Sim. Quando o Google comprou o YouTube, ele pegou todos aqueles vídeos do Google Vídeos e colocou dentro do YouTube. Então a minha conta do YouTube é de quando o Google comprou virou o YouTube. Virou o YouTube. E aqueles vídeos eles estavam públicos lá, mas ninguém assistia no Google Vídeos. E daí o meu vídeo de alongamento foi pro YouTube. Quando eu bati o olho, cheguei lá, eu falei assim, caraca. Opa. Né? Eu já tinha 1000 seguidores no YouTube, cara. Aceitei YouTube. Louco. Capaz, na virada pro YouTube você já conseguiu vários seguidores, assim. E daí eu pegou aquele boom, né? E daí eu falei assim, cara, agora eu subiu assim, eu falei assim, cara, 100 mil views um vídeo. Pô, 100 mil views é bastante coisa. Bastante coisa, 100 mil views um vídeo. Falei, cara,
Se eu postar 3 vídeos por semana, vai dar 100 mil views para cada vídeo, 300 mil views por semana. Falei, com 10 anos eu tô aposentado. E nessa época já monetizava as visualizações? Já. Já? Oxe. Daí eu falei assim, nossa, eu vou me aposentar já com 30 anos, sou aposentado, cara. Se eu não me engano, nessa época, acho que a monetização era mais alta do que é hoje É, ainda. mais com alta, certeza, mais era alta. mais alta. Só que daí, cara, o que aconteceu? Eu postei outro vídeo, flopou, postei outro, flopou, postei outro, flopou, postei outro, flopou. Daí a cada 100 vídeos que eu fazia, um dava certo. Eu falei, cara... Começou a entregar. Daí eu mesmo. descobri, cara, não, é porque o meu era o único vídeo de alongamento que tinha no YouTube, cara, em português. Era o único. Não é porque era bom, porque era o único. Era o único. Só que daí, na minha ingenuidade da época, eu falei assim, cara, não adianta. Eu gosto de atender o público acima dos 50 anos. Mas esse público não tá no YouTube. É a molecada que tá no YouTube. Então eu vou fazer conteúdo pra molecada. Eu fiz, olha só, mais de 500 vídeos focado de como pular corda, como fazer treino de crossfit, como fazer um monte de coisa, de tudo. Até receita, como fazer panqueca de aveia. E a cada 100 vídeos que eu fazia, um dava certo. Então eu tava lá com 500 vídeos e, sei lá, 5 virais. E gravando sozinho, fazendo sozinho e tudo. E nisso chegou, só que de maneira consistente. Quando chegou em 2019, eu ganhei um presente, cara. Um cara de Brasília, ele me mandou um livro. Faz quanto... você tem outra formação anterior, né? Mas assim, um cara me mandou um livro. Tava escrito assim o título: Virei personal e agora? Fausto Porto. Falei assim, cara, quem que é esse cara, bicho? Eu abri assim o livro, na primeira página estava escrito assim, Aurélio, parabéns pelo trabalho que você faz pela educação física, você é um grande destaque em 2019. Mas você se dá muito bem em público idoso. Por que você não faz vídeo para o público idoso? Só confirmou o que você já tinha pensado lá atrás, né, professor? Eu falei, mas esses caras não estão na internet. Né, Aí cara? que entra o ponto. Daí eu falei assim, cara, aí que é exatamente. Eu falei assim, cara, eu vou fazer. Fiz lá um treino mais fácil, sem impacto, para idoso e tal. E o vídeo viralizou. Só que assim como, por exemplo, a receita de panqueca que viralizou, eu fiz outras 30 receitas e nenhuma, tudo flopou. Eu falei assim, cara, vai ser igual a última panqueca que eu fiz. Eu achei que ia virar chefe de cozinha, cara. Quando viralizou aquele vídeo. O vídeo de panqueca de banana, acho que bateu quase 3 milhões de views. Porra. E detalhe, não façam essa receita, porque a receita não dá certo. Não sei por que dá tanta visualização. Se for fazer, faz com ovo só. Se fizer com 2, vai virar uma omelete de banana, tá? Muito bom, senão fica muito ruim. muito bom. E daí esse cara mandou isso, cara. Em 2019 eu fiz o vídeo e viralizou. 2 semanas depois eu fiz outro. Viralizou. Eu falei, cara, é a primeira vez que eu faço 2 vídeos. Em seguida. E em seguida que viralizaram no mesmo tema. Fiz o terceiro, viralizou também. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa estranha. E aí, quando eu tava com 4 vídeos para idoso, entrou 2020. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Pandemia. O que aconteceu com os idosos? Todos pra casa, né? Eles queriam estar na rua, queriam estar trabalhando, mas assim, lembra que surgiu aquele preconceito? Falou assim, seu velho desgraçado, que você tá na rua, não sei o quê, você vai morrer. Vai morrer. Tá andando de ônibus, desgraçado, não sei o quê. Né? Aquele preconceito que teve em cima. E daí, esse público foi pra casa. Quando você coloca a galera em casa, começa a virar dor. O que aconteceu com aqueles vídeos? Começaram a... Bam! Eu falei, eu vesti a camisa, eu falei assim, a partir de agora eu sou personal professor dos 50 a mais. E ninguém me tira mais isso. E daí, cara, fui emendando, só que eu tive que aprender a me comunicar com eles. Porque eu descobri que, cara, principalmente mulher, não gosta de ser chamada de idosa. Chega pra uma mulher de 60 anos e fala assim, você é idosa, né? Nossa, cara. A mulher se ofende, a grande maioria das mulheres se ofendem. Eu falei assim, você tá na melhor idade, né? Ela vai olhar assim e falou assim, cara, você não me conheceu aos 18. Né? E, cara, daí assim, como que vai chamar, como que vai falar, como que se comunica? Fala assim, senhora. Ela fala, a senhora tá no céu. Tá no céu sempre. Daí eu falo, cara, como que eu falo? Como que eu falo? Daí eu tive que aprender.
fui estudar gerontologia, fui estudar e aprender a me comunicar, aprender a prescrever exercício para eles, porque não existia protocolo de prescrição online. Agora, já existe uma cartilha do Conselho de Educação Física que eu pude participar da elaboração desse conteúdo para prescrição online. Não existia nada disso, né? Então, assim, foi assim que a gente começou essa jornada e hoje, graças a Deus, graças às alunas, está tudo indo muito bem, obrigado. E foi nesse período que eu conheci o professor, intermédio da ginástica que a dona Mirna faz, Dona Mirna. Faz lá de frente com o YouTube lá, acompanhando o professor. E nessa jornada de gravação de vídeo que você já pegou ali e começou a entender esse público 50 a mais, você falou das dificuldades de se comunicar com ele, mas e as dificuldades de montar uma rotina de treino para eles? Porque a gente sabe, né? A pessoa que tem uma certa idade, ela tem suas limitações, né? E você recebia muito feedback. Como que esse feedback desses alunos chegavam para você através ali de um comentário? Como que você sabia essa sinergia para fazer essa troca? Porque daí você montava uma rotina de treino e você falava, cara, mas isso aqui não tá pegando legal, preciso implementar isso. Como que era essa troca? Cara, por incrível que pareça, assim como o professor da manhã recebe bom dia, boa tarde, né, dos alunos e recebe lanche, né, as alunas trazem, são muito mais gentis. No YouTube acontece igual. Eu tenho um vídeo que eu vou compartilhar com você, até se o editor conseguir colocar aqui na tela para mostrar, com, acho que tem 11 ou 12 mil depoimentos. Você consegue ver, ou imaginar um vídeo, não é 12 mil comentários, tem 12 mil depoimentos. Que eu falo assim, se melhorou alguma coisa na tua vida fazendo exercício comigo, escreve aqui o que melhorou. Meu Deus. Tem 12 mil em um vídeo. E assim, é um público diferente, cara. É o público que faz um bolo de iogurte e te leva no treino pra te dar de presente, cara. Ela fez aquilo pensando em você. É um público que teve outro tipo de educação. Sim. Na verdade, assim, é o público que teve educação. Verdade. Esse papo que eu falei, que eu comentei ontem, né, lá na academia, a gente chegou nesse mesmo... Pô, é um público que teve outra educação. Exatamente. Chegamos nesse mesmo... não é outra. Teve educação, né? É verdade, é verdade. Cara, ou aprendeu a manipular, né? Eu quero que esse professor cuide de mim. Então a gente vai desenvolvendo isso talvez, hein, Aurélio? Vamos desenvolvendo. E, professor Aurélio, treinar em casa é eficaz mais que uma academia ou tem o complemento? Cara, olha só. Isso eu escrevi no meu livro, inclusive, que, assim, existem critérios para a gente avaliar um método, né? E, assim, da mesma maneira que... Imagine assim, você já foi no nutricionista? Já. Imagine assim, se você fosse muito mais rico do que você é. Muito, mas muito mais rico. E você pudesse ter uma nutricionista na tua casa, cuidando de tudo que você vai comer. Calculando. Você fala assim, não, eu quero comer esse brigadeiro. Ela vai lá, já recalcula, já fala para a cozinheira da tua casa, e a cozinheira já vai trazer ali a refeição já balanceada para você, compensando aquele brigadeiro que você já comeu. Pô, ia ser mais fácil manter a dieta ou mais difícil? Bem mais fácil. Ia ser muito melhor, né? Nossa Senhora. Então, eu coloco assim que para fazer exercício com um personal trainer individualizado, todo dia, é a melhor forma de você fazer exercício. É a melhor maneira de fazer exercício é você ter um personal do teu lado cuidando de você a cada processo de evolução. Quando você vai para uma academia e tem um professor atencioso compartilhando a atenção entre os alunos, não compartilhando a atenção com o celular, mas assim, que a gente sabe que em todas as profissões isso acontece, não é exclusividade da educação física isso. A gente sabe que muitas vezes o professor não está, ou porque tem 150 alunos numa sala de musculação com um professor só, né? Ou porque o professor realmente está distraído com outra coisa. Isso pode acontecer em qualquer profissão. Acontece na medicina, acontece em qualquer lugar, né? Mas assim, se você tem um professor, imagina assim, um professor tem lá 25, 30 alunos na sala de musculação, ele é atencioso, cuidando, né? Eu coloco como o personal como padrão ouro e um professor compartilhado como uma segunda opção. Sim. Uma segunda opção.
né? Mas daí fala assim, tá, mas não tem academia na minha cidade. Ou não tem ninguém que me leve na academia. Ou a academia é muito longe. Ou não tenho dinheiro para comprar um tênis. Acontece, cara. Sim. Ou- comum. Por conta da religião, eu uso saia, não Já- posso colocar roupa de ginástica. Ou eu não tenho tênis. Sim. Cara, você tem noção que tem tênis no shopping que é mais caro do que um salário mínimo, É Com verdade. certeza, absoluto. né? Daí a pessoa chega numa loja de tênis para comprar um tênis e ainda o vendedor, ele tenta empurrar que ele vai ter mais comissão. Ele vai ter Fala, mais cara, esse tênis de corrida aqui que é bom, ou esse tênis de caminhada aqui que é bom. E, cara, só que eu falo assim, cara, para fazer exercício não precisa de tênis. Como não? Eu falei, cara, jiu-jitsu usa tênis? Não. Muay Thai usa Não. tênis? Não. Capoeira usa tênis? Não. Ah, não, mas ele não tem impacto. Eu falei, tá, ginástica olímpica usa tênis? É verdade. Tem impacto? Bastante. Muito. É? Tai Chi usa tênis? Não. Judô, karatê, taekwondo, nada usa tênis, cara. Daí a pessoa fala assim, fica assim, ué, tem alguma coisa estranha aqui, cara. Então me enganaram. Que eu precisava de um tênis para fazer exercício. Óbvio, você vai correr na rua, né? Aí Precisa sim, de um né? tênis. Claro que senão você vai cortar o teu pé, vai se machucar. Mas assim, cara, para fazer uma aula de ginástica em casa, precisa de tênis? E eu ainda falo que o tênis ainda pode prejudicar o teu treino. Porque você vai perder a mobilidade dos dedos. Enfraquece a musculatura da sola do pé, né, Enfraquece a professor? musculatura da sola do pé. Isso. E quando eu falo assim, não, fazer descalço é melhor. É óbvio, você não vai correndo na rua descalço, né? Aham. Mas assim, fazer o exercício em casa descalço, ele é melhor do que fazer de tênis. Você pode fazer de pijama. E a pessoa pergunta assim, ah, mas é eficiente isso? Vai lá e vê o resultado dos alunos. Só entrar em qualquer vídeo meu e ler Sim. os comentários, né? E o professor, só, né, dando um... O professor sempre faz descalço os vídeos lá, né? Eu faço descalço, Aham. porque é melhor. Sim. Eu vim do judô. Inclusive, tem uma passagem aqui. Eu não vou citar nome pra não expor, né? O último dia que eu dei aula de judô, a diretora da pré-escola me chamou e falou assim, professor, tem um casal aqui, pais de um aluno, que estão com reclamação sobre a aula de judô e você pode ir conversar com eles? Eu tinha 18 anos, 17, 18 anos. Eu fui com o rabo entre as pernas, falei assim, meu Deus, e agora? O pai olhou pra mim e falou assim, o meu filho nunca foi tão mal educado na vida dele. E ele começou a ficar mal educado depois que ele começou Depois a do fazer judô com você. Ué, Eu falei, caramba, o que eu fiz? Ele falou assim, cara, não tem condições do meu filho continuar fazendo judô com você. Eu falei, tá, o que teu filho tá fazendo de má educação? Ele falou assim, cara, agora ele tá rolando no chão, pulando no sofá e andando descalço. porra, aí, mal educação Não é é sacanagem, mal hein? educação, né? Daí, É sacanagem. Ele tá sendo criança, então. eu falei pra ele assim, o que você quer que eu faça? Ele falou, tem como ele fazer o judô de tênis? Ah, meu não. Deus do céu. Eu falei, judô de tênis? Eu falei assim, o tênis, eles têm que entrar descalço, porque se eles entrarem de tênis no tatame, eles vão ter que rolar ali no Sim. chão, é pra ficar limpinho, Pra ficar né? limpo, É pra não perfeito. sujar, é por uma questão de higiene, né? Ele falou, mas não tem como dar um jeitinho? Eu trago um tênis limpinho pra ele. Eu olhei pra diretora, a diretora falou assim, não dá pra dar um jeitinho? Ô, louco. Eu falei, dá. É melhor você achar outro professor de judô. Essa foi a última vez que eu fui pra escola pra dar aula de judô pra escola, cara. Ai, Deus. Não, tem, cara. É cada uma, né? É cada uma. É cada Ei, eles estavam achando mal educação a criança sendo criança, na verdade, né? Rolando, andando descalço, né? Mostrando, às vezes, quer mostrar pro pai ali que aprendeu algum momento e tal, e isso achando mal. Meu Deus do céu, bro. Fez bem, né? Tá, tem um jeitinho. Pega outro professor aí que ele vai te explicar direitinho. Meu Deus, que absurdo. É, mas acontece, né? Fazer o quê? Acontece. E, professor, esses teus treinos que você faz diariamente, assim, o que você acha? Frequência é mais importante que a intensidade? Cara, isso daqui é uma pergunta muito legal, cara. Muito legal. Porque, assim, a intensidade, ela traz um resultado mais rápido,
mas com um risco maior. Então, imagine assim, uma pessoa que está investindo na bolsa de valores, né? A pessoa pode investir na renda fixa, que ele sempre vai saber que vai ganhar um pouquinho, ou ele pode colocar na renda variável, que é mais agressivo. E o nosso corpo, ele funciona do mesmo jeito. Quanto mais agressivo é o treino, maior é a chance de ganho. E maior o risco de quebra. Com a atividade física é a mesma coisa. Quanto maior é a tua consistência de ganhar um pouquinho sempre, sem aquela ganância de ter um resultado rápido, maior é a segurança que você tem. A maior parte das pessoas que param de fazer uma atividade de alta intensidade, elas param por conta das lesões. Eu não estou dizendo que a atividade de alta intensidade não deve ser feita. Ela deve ser feita com cuidado e você tem que saber que vai machucar. E que o machucar faz parte da atividade. É que nem a pessoa vai jogar futebol com 40 anos e fala assim, não, eu vou jogar futebol e não vou me machucar. Cara, é uma ilusão. Você sabe que vai machucar. Você sabe. É que nem a pessoa que anda de moto. Você sabe que uma hora a moto vai cair. Faz parte. Faz parte da atividade. É tipo sair na chuva e falar assim, não, eu vou sair na chuva e não vou me molhar. Sim. Né? Atividade de alto impacto, né, de alta intensidade, a pessoa tem que estar preparada para isso e preparada para saber assim, eu vou ter uma lesãozinha, eu vou me recuperar, vou voltar, né? Agora, é igual na bolsa de valores. A pessoa assim, não, eu vou investir, mas de vez em quando eu vou perder um pouquinho, faz parte. Daí eu vou ter que recuperar. Agora, a pessoa que eu sou a favor de ter um ganho consistente com baixo risco. E quando a gente atende o público que passou dos 50 anos, eles dão valor para isso. Quem passou dos 50 anos não está disposto a perder nas ações porque ele não tem 10 anos para recuperar aquilo que ele perdeu. E se ele se lesiona, um exercício é a mesma coisa. Ele não se recupera tão rápido quanto o jovem se recuperava na lesão. Então é por isso que eu considero a frequência, a consistência mais importante do que a intensidade. Esse exemplo da bolsa foi bom, hein, Júlio? Excelente. Eu não tinha pensado assim ainda, hein, professor? Mas é verdade. E eles não têm tempo para recuperar isso daí lá na frente, não. Então, manter essa constância, né? Com cuidado e tal. Falar com um professor de educação física que é contador ficou claro. Ficou muito claro. Por isso que eu falei, cara, que comparação legal que o professor fez aí. Aprendi essa. Vou utilizar, tá, professor? Sim. Vou utilizar pra frente, com Sim. certeza. Professor, tem mais uma pergunta aqui para você, né, no quesito de frequência e intensidade. Tá? Ela pode ser um pouco meio que... Como que eu posso dizer? Pode ser um pouco mais precisa. Você acha que se eu tiver uma rotina de treino com intensidade ou sem intensidade, né, no decorrer da minha jornada ali, dos meus 20 aos 30, aos 40, isso vai ajudar lá na frente, quando eu tiver 50 mais, 60, porque o que acontece? Eu vejo que muitas pessoas, eu dou um exemplo da própria minha mãe. Minha mãe não faz atividade física nenhuma, mesmo que eu insista, vai na academia, não gosta de academia de jeito nenhum, não gosta. Só que agora chegou numa idade que precisa, por quê? Tem que caminhar, tem que subir escada, daí começou a fazer. Você acha que se a pessoa vir num ciclo de atividade física no decorrer da sua vida, vai ajudar lá na frente? Com certeza. Com certeza. A atividade física, assim, quanto antes começar, melhor. E o melhor dia para começar é hoje. Sim. E colocando mais um ponto aí. Se a pessoa faz atividade física, a gente sabe que tem que ser constante. Que isso vai ajudar sempre. Ela faz lá, teus 20, teus 30, teus 40, chega nos 50 e se para. É prejudicial à saúde isso? Depende da intensidade, né? Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que um fisiculturista ou um atleta de alta performance, ele passa por um processo de destreinamento. Já ouviu falar nisso? Um processo de destreinamento. Então, assim, ele tem que preparar para parar. Se ele parar de uma hora para outra, pode ser prejudicial, inclusive, para questões cardiovasculares. Né? Mas só em questões... O exercício, ele sempre vai ser bom. Eu vou repetir. O exercício sempre vai ser bom, mesmo se for de alta intensidade. Saiu um artigo recentemente publicado por um pesquisador
do Celafiscs, lá de São Caetano do Sul. E pra mim eu fiquei muito feliz, assim, né? Porque ele conseguiu publicar numa das maiores revistas científicas do mundo, né? Que publicou no JAMA. E o título do artigo é sobre o que ele chama dos atletas de fim de semana, né? Os heróis de final de semana. E sabe aquela história que tem pessoas que só vão jogar futebol no domingo? Sim. Colocam alta intensidade, e às vezes a pessoa tem 40, 50 anos e fala assim, pô, tu vai infartar. E eles consideram como atividade física, se você perguntar. Você pratica? Pratico. Todo domingo eu faço futebol. Então daí o que ele fez? Ele pegou todo mundo que faz atividade de alta intensidade uma vez por semana só. Tipo futebolzinho de final de semana. E ele foi verificar a questão de morte. Morte por todas as causas, morte por infarto e tudo, comparando com a população que não fazia. E viu que eles eram muito mais saudáveis e morriam menos do coração. Que a maior parte das pessoas que morriam dormindo, infartando dormindo. Só que esse estudo foi tão importante porque essa era uma coisa que o mundo inteiro imaginava. Tanto é que ele deu entrevista para a BBC de Londres e para a CNN Internacional sobre esse artigo, cara. Porque esse artigo quebrou o paradigma. Quebrou, acabou. Assim, o exercício sempre é benéfico para a longevidade. Para articulação, aí é outra história. Mas assim como o Dr. Vitor Matsudo fala, né, que é um dos maiores pesquisadores de saúde e qualidade de vida do mundo, que por acaso é brasileiro. Ele falou assim, cara, eu prefiro um joelho estourado do que um coração infartado. Com certeza. Sabe? Então, agora sim, eu prefiro... Tem como ter resultado sem estourar o joelho? Isso, com certeza. Né? Eu já prefiro esse meio termo, mas o exercício sempre vai ser benéfico para a longevidade. É o que a gente comentou até essa semana na live que a gente participou, Júlio, de saúde, que a prática de exercício físico e os cuidados da saúde não tem contraindicação. Lembra que nós chegamos nesse papo aí? Sim. Não tem, professor. E você que está nos assistindo, se movimente. Se movimente, indiferente da idade, comece a se movimentar. O melhor momento é hoje, agora, né, professor? Você sabe que eu tive uma função aqui em Curitiba, 2 anos atrás, que foi bem interessante. Eu nunca imaginei de eu me envolver com política. Né? Com política, não com político, com política. E eu achava que política era, tipo, aquela imagem que a gente tem de política, que é corrupção e tudo aquilo, né? E eu visitei o prefeito, o ex-prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, e durante a conversa ele falou assim, menino, você precisa me ajudar. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você é a favor daquele atestado médico nas academias? Eu falei, por quê? Ele falou, pois então, aqui em Curitiba tem uma lei, que era uma lei de um vereador, uma lei municipal, obrigando as academias a solicitar o atestado médico, né? E você soube o que aconteceu com essa lei, né? O que aconteceu com a lei? Cortaram a lei. Ele falou assim, olha, essa lei vai entrar em votação, o vereador, o Fachinello, propôs a derrubada dessa lei, só que a gente precisa convencer os outros vereadores da importância disso. Você pode visitar os outros vereadores para conversar e explicar? Que legal, hein? E daí eu tive essa missão de participar, inclusive fui muito bem recebido, né? Inclusive pelo vereador Euler, que hoje é secretário de esportes. Professor, né? Euler. Vai estar aqui com a vai gente. Vai estar aqui com a gente, já está combinado aí. Ele me recebeu lá, eu expliquei para ele, e ele citou meu nome no púlpito, quando ele foi fazer o voto dele, né? Inclusive. Porque qual que é a grande sacada aqui? As pessoas para entrarem para fazer hidroginástica na prefeitura precisavam do atestado. Precisa. Só que para ela fazer hidroginástica na prefeitura, dificilmente ela tem plano de saúde. Ou dinheiro para contratar um médico. Ela ia no postinho, chegava lá na secretária, a secretária falou, o que você está sentindo? Ele falou, não, eu só quero um atestado. Não. O secretário olhava assim e falou assim, como assim um atestado? Não, para fazer exercício lá. Ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Você vai passar, depois que todo mundo for atendido, que tá doente, se sobrar tempo, a gente vê isso. Sobra tempo no postinho? Não sobra, né? E a pessoa não vai ficar esperando. Não vai ficar esperando. Então tá bom. Então e esse atestado ele tinha uma validade curta.
Então, daí teve gente que era mais esperta. Ia fazer o check-up, chegava pro médico e falava assim, escuta, você pode me dar um Você pode me atestado dar um para atestado fazer pra fazer exercício? exercício. E daí o médico dava. Daí ela entrava na fila da prefeitura para fazer Pra hidroginástica. fazer hidroginástica. Para fazer, sei lá, aula de alongamento na Alongamento. prefeitura. Daí, quando ele era chamado, ele levava o atestado. Falava assim, tá vencido. Eita. Daí o que acontecia? A prefeitura, com, sei lá, 10 piscinas públicas, com todo o equipamento da prefeitura, não estava sendo ocupado. Porque ele chamava a pessoa ficava atrás do atestado, não conseguia, tinha que chamar a outra, ficava atrás do atestado, não conseguia. E as pessoas não podiam fazer exercício. O atestado estava engessando o processo, né? Agora eu te pergunto, você faz corrida de rua? Sim. Precisa levar atestado? Não. Fala assim, cara, não tem alguma coisa estranha? Pra fazer hidroginástica na prefeitura é obrigado a levar atestado. Pra correr a maratona, não precisa. Faz sentido pra você? Nenhum, Nenhum. né? Pra correr no Parque Barigui sozinho, precisa de atestado? Não. Então, assim, a pessoa que não tinha condições de conseguir um atestado, porque não tinha plano de saúde, estava condenado a fazer exercício sem orientação. Meu Deus, olha que absurdo. Só que daí, da hora que eu levei... Porque parecia que solicitar o atestado estava protegendo a população. Sim. Não, você estava condenando Tava ela condenado. a fazer exercício sem orientação. Daí eu levei até inclusive esse artigo que mostrava que o atleta de final de semana lá, Sim. ele tinha Ele uma tinha- proteção cardiovascular comparado ao sedentário. Sedentário. Daí eu falei assim, cara, morre mais gente infartado dormindo do que fazendo exercício. Só que daí, na hora que você leva esses argumentos embasados, porque o que acontece? A classe médica, principalmente os médicos privados, que trabalham no particular, eles têm, óbvio, é muito melhor a pessoa fazer um check-up antes de fazer. É óbvio! Com Mas se a pessoa não certeza. tem dinheiro, não tem condições, Como que vai fazer? ela está condenada? Então, quando eu levei isso para os vereadores, e eles olharam e falaram assim, cara, porque a intenção deles é proteger a população. Assim como o professor Euler e tudo, quando eu levei, ele falou assim, caraca, é verdade. Não tinha pensado assim. A gente tá deixando de utilizar o espaço público, né? Com atividade física por causa dessa... Da atestado burocracia. Da burocracia. Agora, Tava engessando o agora é processo. óbvio, né, que o que a gente solicitou e que a gente ofereceu Sim. é que tivesse um parquê, né? Ou seja, um questionário. Uma anamnese. Uma anamnese, assim, já sentiu dor no peito? Perfeito. Ah, já senti. Já sentiu falta de ar? Já. Então, Perfeito. cara, não pode, tem que passar pelo médico Sim. antes. Agora, a pessoa que é saudável, cara, Hoje, nesses ambientes da prefeitura, quando você se cadastra e passa, eles fazem já o professor lá, Uma o profissional na área anamnese. mesmo, faz uma anamnese para conhecer, né? Como dentro de uma academia normal hoje. mede a pressão. Mede a pressão, perfeito. E daí, assim, a pressão tá alta, fala assim, meu amigo, ó, você vai ter que passar pelo médico antes de fazer. Eu não tô dizendo que você não precisa passar pelo médico fazer atividade Com física, certeza. nada É disso, importante. né? Mas, assim, uma pessoa saudável, né? Agora, assim, teve a vereadora do Partido Novo, ela falou, assim, uma coisa que eu achei bem interessante. Ela falou assim, tudo bem, pode cobrar o atestado da academia, mas vai ter que cobrar das provas de corrida, vai ter que cobrar dos clubes, vai ter que cobrar na escola para criança fazer atividade física, vai ter que cobrar de todo mundo. Por que cobra só da academia? Exatamente. Daí eu falei assim, cara... Então, sentido. isso responde a tua pergunta, assim, e a questão assim, cara, será que o exercício pode ser prejudicial? Será que o exercício pode... Cara, não. Não, As pessoas precisam se movimentar. Quanto antes elas colocarem em movimento, melhor. E que legal, então a gente hoje sabe que depois desse corte que teve de não solicitar mais o atestado, teve a mão do professor em envolvimento aí. Com O certeza. professor conseguiu ajudar. Não só eu, como toda a base da prefeitura, né? O antigo prefeito, o professor Facnello, né? O Facnello ajudou vereador. bastante, o vereador Facnello. Então, ajudaram bastante, porque, na verdade, para a prefeitura queria encher os equipamentos. Estava tendo custo, tem custo com o pessoal, e falou assim, cara, o prefeito falou, cara, eu investi na piscina, por que você não enche a piscina? Não, porque você precisa do atestado. Então, na verdade, foi uma bola de neve de pessoas bem intencionadas. Inclusive, quem solicitou o atestado também tinha uma boa intenção. Isso a gente tem que deixar claro. Né? Tinha a intenção de proteger todo mundo. Sim. Só que isso acabou gerando um problema lá na outra ponta, né? E como o professor falou, depois que saiu esse estudo, e quanto mais estudo sai, a gente vê que o esporte
como a gente comentou, não tem contraindicação, né? É benéfico para a saúde em si. E talvez quando solicitavam lá atrás não tinha ainda, né, esse tipo de estudo avaliando ou não, mas como o professor utilizou de um estudo que já existe aí para ajudar, né, para ajudar nesse desengessar esse processo aí. Sim. Na minha prática lá na academia, eu fazia assim, a pessoa chegava para fazer exercício. Isso daqui é uma coisa bem interessante, cara. A pessoa chegava para fazer exercício, era obeso. Falei assim, ó, professor, eu preciso fazer exercício, né? Eu falo assim, cara, eu preciso de um atestado. Você é obeso, precisa de atestado, né? A obesidade é a doença. Sim. Já tem um fator. Ele falou assim, cara, eu já marquei o médico para daqui 2 semanas. Se eu falasse para ele, cara, volte aqui daqui 2 semanas, ele não ia voltar. Não ia voltar. Não volta. Não volta, não volta, não volta, não volta. Fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, entra aqui. Eu avaliava daí a pressão arterial, via que estava tudo em ordem, e a gente fazia alongamento, fazia atividade de baixa intensidade, que era bem menor do que ele subindo escada atrasado para chegar no trabalho dele. Era bem menos intenso do que isso, muito menos. Ele fala, professor, mas eu preciso suar, preciso queimar mais calorias. Eu falo, cara, só depois você ser atestado. Porque, cara, você não precisa de atestado para fazer alongamento. Sim. Entendeu? Ah, agora eu vou me espreguiçar aqui. Não, tem que ir no médico. Não, eu vou dar uma volta na quadra aqui. Não, você tem que ir no médico. Não, peraí, cara. Ir no médico para fazer movimentos básicos do dia. Para fazer movimentos básicos. Só que daí, assim, eu falo assim, cara, você precisa ir no médico pra gente poder colocar intensidade no treinamento. Né? Então, a gente precisa ter essa habilidade porque eu precisava de mais conversa para ele para convencer ele no médico. Então eu tava lá fazendo alongamento, que tá com dor no ombro. Falei, daí, já marcou o médico? Quanto que é? Porque eu precisava colocar ele no eixo, né? Sim. Isso que o professor falou é bem legal e eu sempre comento lá na academia que essa abordagem primária, quando você está na sala de musculação como professor, é muito importante porque chega muita gente, nunca treinou na vida. Ah, ela escreve uma anamnese e lê. Se você não souber abordar ela ali, se você não trabalhar com ela, ela não volta. Então, pra gente que é profissional da área da educação física, é muito importante fazer com que aquela pessoa se sinta bem, trabalhe bem, receba a atenção necessária para ela retornar. É nosso papel. Isso daí fica pra galera aí que tá fazendo estágio aí, que é professor, e eu sempre falo pros estagiários que trabalham comigo, a abordagem ali é essencial para fazer com que a pessoa retorne. É o nosso dever. Dima, você está dizendo daquela pessoa que chega na academia, chega na recepção, ela tem um problema de saúde, né? Tem hipertensão, por exemplo. Perfeito. Fala assim, não, você tem que trazer o atestado, senão você não volta. Se você não abordar direito, ela não volta. Não volta. Isso já aconteceu, né? Comigo trabalhando, eu aprendi na marra. Eu falei, pô, eu não estou fazendo meu trabalho de profissional da educação física aqui. Já teve pessoas que passou comigo e não retornaram. Eu falei, tem alguma coisa errada. No momento que a gente vai lá e conversa e a pessoa fala bem assim, é minha primeira vez aqui? Então tá bom, é tua primeira vez. Então nós vamos trabalhar, vamos te dar a maior atenção possível para fazer com que ela retorne. E tem pessoas, a grande maioria, retorna e hoje tá aí, já tem uma constância legal. Isso é bem legal, né? Porque é uma recompensa do meu trabalho. Não adianta, a gente precisa acolher. Da mesma maneira que, assim, vamos colocar assim, lá na Câmara dos Vereadores, né? Todos os vereadores que estavam lá, eu acredito que eles tinham uma boa intenção, votando a favor ou contra, sim, eles tinham uma boa intenção. Só que daí o prefeito solicitou que tivessem vários argumentos, e daí até que você chega lá com um argumento, com um artigo científico, que daí fala assim, você pega um vereador e você muda um voto. Sabe? Mas é porque ele falou assim, cara, agora eu entendi. Porque foi explicado por outra pessoa de outra forma. Às vezes você está com um cliente na academia, que às vezes a recepcionista falou da importância dele fazer o exame médico, mas seria diferente talvez do professor fazer uma abordagem. Sim. Ou de uma professora, ou do outro professor. Então, às vezes essa pessoa sendo acolhida dentro da academia, a pessoa explicando, às vezes você consegue um argumento que pega aquela pessoa, né, para condicionar ela a entrar num ritmo de saúde e qualidade de vida mais eficiente, né? Esse é o objetivo que eu entendo como professor na academia. É fazer com que ela retorne, que ela se sinta bem,
e comece a cuidar da saúde a partir daquele momento ali. Que eu dei, né? Um empurrão, no caso. Uns 50% dela, 50% nosso aí. Que fique claro aqui, gente, senão os caras vão lá e pegam aquele corte assim, nossa, a orelha é contra exame médico, é contra os médicos. Não, não é isso, gente. Não é isso, né? É que, é óbvio, se você tem acesso ao médico e tudo, é assim, é importante você fazer pelo menos um check-up por ano, né, com os médicos, enfim. Agora, se você tá bem de saúde, né, você pode começar a atividade, né? Imagine. Com certeza, com certeza. Atividade física e esporte em si não tem contraindicação. Sim. Não tem O contraindicação. esporte com alta intensidade. Perfeito. Né? Aí busca ali o auxílio de um profissional, né, para te dar uma ajuda, mas, pessoal, trabalhar a atividade física aí é para todo mundo. É um remédio aí, né, gratuito que a gente... Com certeza. E você acredita, professor, que o exercício ele é uma ferramenta de autoconhecimento corporal também? Cara, isso daí é fantástico, bicho, porque eu analiso hoje os meus colegas que eram atletas na época do judô e eu percebo como eles estão na vida hoje, comparado aos meus colegas da escola que não eram atletas, né? E que não tinham esse conhecimento do corpo. Porque o exercício, a primeira coisa que ele te traz é a disciplina. E uma pessoa que tem disciplina hoje, ela consegue qualquer coisa na vida. Então, assim, cara, será que se eu não tivesse sido atleta de judô, eu ia conseguir gravar 3 vídeos de YouTube por semana? Eu mesmo gravar, eu mesmo editar, eu mesmo fazer o roteiro. Durante 6, 7 anos sem ter audiência? Sem parar? Nunca fiquei uma semana sem postar? Você acha que se eu não tivesse sido atleta, eu ia ter essa disciplina? Não. Com certeza não. Com certeza não. Então, quando a gente faz um esporte competitivo, quando a gente faz atividade física, primeiro, o nosso cérebro funciona melhor, o nosso corpo funciona melhor, a gente começa a ter mais eficiência, e uma das melhores coisas que tem é a disciplina, porque hoje a informação está na internet, a informação está em todo lugar. Se você tiver disciplina para estudar 1 hora por dia, Você cara, vai conseguir. você vai conseguir o que você quiser na vida, cara. Então eu acho que o esporte ou o exercício, uma das melhores coisas que ele desenvolve é, primeiro, você ter uma ferramenta boa, tanto um cérebro bom e músculos bons para fazer o que você precisa, ter disposição, energia, mas também desenvolve cabeça, né? Muito bom. Muito bom. bom. Não, E já pegando um gancho ali da sua resposta, professor, como que você concilia sua vida pessoal com essa rotina agitada de criação de conteúdo, postagens, né, diariamente? E também já para complementar, né? Pô, a história do professor, uma história da gente conversando aqui, é uma história de sucesso, né? Sempre foi assim. Já teve algum momento na sua vida que você pensou já em desistir dessa parte de redes sociais? Cara, eu já pensei em desistir muitas vezes, cara. Na verdade, eu tive vários percalços na minha vida, né? O primeiro deles foi quando eu trabalhava com meu pai, né? Quando eu entrei na faculdade, meu pai me deu um carro. Opa, aí sim, hein? Porra, playboy, cara. Eu ia pra faculdade de carro, morava era o cara, bicho, ia de carro. Só que daí a empresa do meu pai passou por uma dificuldade, meu pai falou assim, filho, vou precisar do teu carro lá pra pagar uns contos, ó. Eu falei, putz. Daí meu pai meu pai pegou e deu uma entrada numa Honda Bis. Daí, pô, foi um downgrade, né, bicho? Só que a Honda Bis, eu tinha que pagar 100zão por mês de prestação. E daí eu não tinha 100zão por mês, porque daí eu fazia estágio não remunerado. Porque eu sou da época que fazia estágio e eles não pagavam, sabia? Sabia? Mas esse que você tá fazendo, Gabriel, é pago? Não é? Aí, ó, aí ele ainda tá... Eu ganhava. E daí deu busca e apreensão da Honda Bis, cara. Ai, Busca e apreensão. Daí eu deixava na casa da minha avó, que o banco não sabia. Que não ia lá daí, ia só no teu endereço. E assim, cara, tipo, foi aquela bam, né? Daí eu fazia estágio numa academia aqui em Curitiba. E, cara, que eu me dedicava um monte, assim, eu tinha certeza que ia ser efetivado, cara. Chegou lá no último dia e falou, cara, não tem vaga pra você. Pô, sacanagem. Eu falei assim, cara, não quero fazer um downgrade de academia agora, né? Então, teve várias situações, assim, na minha vida que, pum. E daí uma outra situação que, tipo, cara, me quebrou as pernas, assim, cara, foi quando chegou a pandemia, cara.
Imagina na época da pandemia, eu trabalhava como personal no estúdio aqui em Curitiba, só personal. Eu chegava a atender na segunda-feira 14, 15 horas de atendimento dia, Meu Deus. ouvindo música eletrônica. Meu Deus. Não, professor. Meu Deus do céu. Quando um aluno cancelava, falava, professor, não vou poder chegar, Era feriado. eu ia almoçar, cara. Eu ia almoçar. E daí eu chegava para os alunos e falava assim, você precisa se alimentar certo, você precisa dormir bem. E, cara, eu tava das 5 da manhã às 10 da noite na academia. Daí não tinha coerência. É. Não tinha coerência. Então, quando você fala de rotina agitada, era quando eu trabalhava no personal antes da pandemia. Isso ali era rotina agitada. Isso era rotina agitada, cara. Não tinha condições. E eu não sei nem como que eu conseguia gravar, fazer roteiro, gravar 3 vídeos pro YouTube, editar os vídeos, fazer a thumb, fazer a descrição e postar 3 vídeos por semana. Como Cara, isso? Não sei. Eu Também combinava, não sei. eu combinava com Deve meus ter alunos. 26 horas Eu do falava teu com dia. meus alunos assim, ó, se você for atrasar 10 minutos, me Me avisa. avisa. Me avisa. Que Que eu daí ligo, já é- que eu ligo o já- computador e vou fazendo alguma coisa. Vou produzindo alguma coisa. Eu não vou ficar aqui na porta esperando, feito um Hoje de um pausa. espantalho. E nós estamos falando ainda de um período que tinha que ligar o PC pra fazer. Hoje você consegue fazer no celular, que é um pouco mais Sim, ágil ainda. Isso, sim. o professor tinha que ligar o computador Tinha que pra ir ligar o começar a fazer. computador, ligar o computador pra fazer. Não, os primeiros vídeos eu já editava no celular. Aham. Os primeiros vídeos que eu fiz com a intenção de viralizar, né? Aham. Já fazia no. Aí já ganhava um tempo, então. Já fazia no celular. Não, mas o celular daquela época. É verdade. É verdade. Você apertava 10 vezes no negócio pra Tinha que avançar, fechar todas né? as abas pra ele poder ficar um pouquinho rápido. Não, era um desespero, assim, mas, enfim, hoje eu consigo conciliar essa rotina graças à equipe. Tá? Então, só na parte de produção de conteúdo, eu tenho hoje 2 filmmakers que editam, que ficam 8 horas por dia no escritório. 2. Tenho um copywriter que fica lá, uma social media que fica lá, né? Uma designer que fica lá. E a minha mãe que cuida de todo esse processo que fica lá. Imagine uma sala com 2 filmmakers que também editam, uma designer, um copywriter, uma social media. Então, assim, para fazer esse volume que a gente faz hoje, estou falando de 10 vídeos no YouTube por semana. Bastante coisa. Daí quando fala de Reels, Reels, Shorts, são aí de 2 a 3 por dia. E mais a entrada ao vivo, né? Não, que a entrada ao vivo eu conto como YouTube, né? Mais o conteúdo que eu passo exclusivo para as minhas alunas na plataforma, né? Então, cara, sem uma equipe hoje seria impossível nesse volume e nessa performance que a gente está fazendo, né? Então, hoje eu consigo conciliar e consigo ter vida graças à equipe. Vamos falar do professor dessa hora do exercício aí, então. Já que estamos falando dessa equipe, dessa galera aí. Que o professor começa todo dia às 8h06. Como Sabe- surgiu essa ideia? Pois Ah, é. então, assim, a gente não inventa, a gente copia, né? Olha. Como dizia Silvio Santos. Como É. dizia Silvio Santos, né? Então, eu tive contato com... Uma vez uma aluna minha falou assim, pô, Aurélio, eu fazia exercício pela rádio. Isso começou quando o pessoal estava discutindo no Conselho de Educação Física, assim, será que pode fazer exercício pela internet? Daí tem uma aluna minha que falou assim, mas eu fazia pela rádio? Eu falei, como fazer pela rádio? Pela rádio, sabia essa dessa? teoria, não. Chama Oswaldo Diniz. Ele foi um professor de educação física. Na época não tinha faculdade de educação física no Brasil. Ele foi fazer a faculdade de educação física no Uruguai. Não tinha nem no Brasil. Não tinha no né? Brasil. Daí ele fez faculdade de educação física e resolveu dar aula pela rádio. Na Rádio Nacional. A Rádio Nacional ficava na capital do Brasil, que era Rio de Janeiro. Aham. E acho que começou em 1930, alguma coisa assim, 1940. E ele todo dia, de manhã, ele tinha a hora do exercício. Ah, e aí, ó. Era a hora da ginástica, hora da ginástica, hora da ginástica. Na rádio. Daí, as pessoas iam lá na revistaria, compravam a revistinha. Ele tinha a revistinha Tinha da a hora da revistinha ginástica. da hora da ginástica. Daí era nacional, cara. Ele falava assim, agora pegue na página 15 o exercício número 1. Segura o bastão, leve pra cima. 1, 2, 3, 4. Ele ia fazendo. Não E tinha um acredito. pianista do lado fazendo plim, 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 plim. Cara, 50 anos de programa. Eu tô vendo aqui que bacana. 50 anos de programa. anos de programa, cara. 50 anos de programa.
Daí no Rio de Janeiro tem uma estátua, acho que tem mais de 7 metros de altura, em homenagem a ele, cara. Brinca, Foi o essa cara eu que não mais deu sabia. pela rádio. 1932. 1932, cara. 1932. Foi quando ele começou. Só que daí eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo e descobri que eu não tô copiando ele. Ele já tava copiando outro. Não acredito. No Japão, cara, tem até hoje o programa, que começou antes da Primeira Guerra Mundial. Ô, louco. É ginástica pela rádio. E o Japão acho que entende de longevidade. Ah, né? com Ah, certeza absoluta. O Japão, e daí desde aquela época, daí ele viu aqui, ou provavelmente ele viu, ou se inspirou, ou, enfim, acabou fazendo sem ter visto, mas eu acredito que ele tenha visto, porque seguia mais ou menos o mesmo programa, a mesma padrão. ideia, né? Mesma ideia. E a ideia era levar saúde e qualidade de vida para as pessoas. Eu falei assim, cara, ele fazia sempre no mesmo horário. E criava um hábito. Porque assim, você chega em casa, você não chega em casa e fala assim, o que vai passar hoje na TV se eu ligar o controle? Você fala, não, você chega lá, Você aperta o chega, botão, é. vai estar passando o Jornal Nacional. Entendeu? Você não pensa mais para fazer. Você pega, né, a senhora lá que vai cozinhar lá, ela já liga, sabe que tá passando na Maria Braga. Porque é todo dia no mesmo horário. Exatamente. E daí eu falei assim, cara, eu demorei 1 ano, porque assim, é YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. Só que são 2 contas no YouTube, 2 contas no Facebook. Então ele tá falando de 6 Plataformas. Né? plataformas diferentes, transmitindo em 4K. Caraca. Todo dia, 8 e 6 da manhã. E esse horário quebradinho aí? Veio de lá também? Não, é porque meu aniversário é 8/6. Ah. E eu quero que elas lembrem o dia do meu aniversário, cara. Aí ganha presente. Ah, Aí ganha presente. Bobo nada, cara. 8/6. Eu sou de agosto também, sou de Leão, professor. Mas eu sou... Não, o teu é em junho, né? Junho, 8/6, eu sou de agosto, sou do mês 8. dia 8 de junho. 8 de junho. 8 de junho. Anota aí. E daí, aqui ninguém esquece mais. Quer a caixa postal pra mandar? Boa. Que legal, professor. Que legal, cara. Que história bacana. E assim, a gente chega a bater 5.000 pessoas ao vivo. Porra, sensacional isso. Cara, você tem noção que você abrir de manhã a live, tá lá, 2.000 pessoas no YouTube, 1.000 pessoas no Instagram, mais TikTok, chega a bater 5.000 pessoas. Meu Deus, é muita gente. Cara, assim... E fica acompanhandinho lá, galera. Peraí, tô começando. porque daí assim, eu fico com 3 monitores, né? Uhum. Um monitor vendo TikTok, Facebook, o outro Instagram. E eu fico vendo o retorno, porque sou eu que opero tudo. Ali, essa de manhã você faz sozinho. Eu faço sozinho, daí eu opero tudo. Uhum. Porque não dá pra depender, né? É fora de horário comercial, enfim, né? Tu faz em casa, né, professor? Faço em casa. Estão convidados para ir lá conhecer, inclusive. Com certeza. Daí eu opero tudo sozinho, né? Então eu tenho retorno do áudio, retorno de vídeo, velocidade da internet, de streaming, tudo. E eu consigo colocar os inserts, temporizador da aula, tudo. Que massa, show, né, Dimas? Não, tá louco? Isso daí é um Bacana, absurdo, né? professor, é um absurdo. Cara, que legal, cara. Parabéns, professor. Parabéns mesmo. Muito bacana. Mas a gente precisa dar a origem, a fonte, né? Onde a gente Com tirou certeza, essa onde que ideia. veio Não, a com certeza. ideia. Com certeza. E imagina esse do Japão aí, que até hoje tá rolando. Né? Acho que esse programa do Japão ali, acho que tem mais de 100 anos já. Né? É porque funciona, né? Do japonês também, né? O professor falou, eles entendem de longevidade. E, professor, explica para nós sobre a plataforma Saúde diária. Saúde diária. Cara, isso daqui surgiu foram 2 necessidades, né? E eu vou ser sincero e honesto para vocês. Quando eu comecei ali com o YouTube e coloquei toda a energia no YouTube, na pandemia principalmente, eu comecei a contratar pessoas. Contratei minha mãe, contratei meu irmão. Meu irmão começou a editar, começou a fazer. Comecei a crescer a equipe, crescer os custos, né? Você sabe quanto custa para produzir um vídeo no YouTube, né? Pô. Comecei a crescer os custos, enfim. E eu estava recebendo monetização do YouTube e aquilo se pagava. Até que um dia eu recebi um e-mail lá do YouTube dizendo assim, então, tem um imposto aqui que o YouTube paga, que vocês deviam pagar, vamos renegociar, não sei o quê.
E a gente renegociou uma alva, né? Eles só estavam Você informando estava informando. que ia ter uma cobrança que ia reduzir, sei lá, acho que estavam falando de 8%. Caraca, na hora que veio, tá bom, relevante, foi né? 1/3. É relevante. Caiu Eu 1/3. imagino. 1/3. Daí você coloca mais um imposto que você tem que dar e tal. Eu falei, cara, e agora? Demitir minha mãe? Demitir meu irmão? Como que você faz isso? Como você chega pra tua mãe e fala assim, você tá demitida? Né? Eu falei assim, cara, a gente precisa encontrar outra maneira para não depender só do YouTube. Sim. Né? E daí veio a ideia de eu criar uma plataforma, porque as alunas falam assim, Aurélio, eu preciso tirar uma dúvida com você, como que eu faço? Eu falei, não dá pra tirar uma dúvida comigo. Não vai acompanhar não ali, dá, né? Não tem como. é impossível. Eu falei, cara, se eu criar uma plataforma que eu consiga me dedicar mais, colocar mais energia, contratar mais pessoas. Hoje, na equipe inteira, tem 25 pessoas trabalhando. Nossa. Né? Tem 25 pessoas. pra fazer Empresa, né? funcionar. É uma empresa, né? Uma empresa. E a gente conseguiu crescer, gerar mais empregos e dar mais atenção para as alunas. Então, hoje, elas têm um suporte via WhatsApp. Que legal. Elas falam assim, Eu dei uma olhadinha na plataforma lá. tem suporte via WhatsApp. E se ela quiser conversar comigo, tirar dúvida, toda sexta-feira eu abro o Zoom. E elas vão levantando a mão e eu vou tirando a dúvida. Tem 50 mil alunos que entraram na plataforma. E eu tava vendo os comentários de um vídeo e tinha alguns homens lá falando, eu também utilizo a plataforma. Tem vários Mas lá. são poucos, Aham. né? São poucos. A maioria é mulher, Aham, né? Mas, ou porque elas se identificaram comigo, enfim. aham. Mas você imagina, cara, toda sexta-feira eu ligo o Zoom e fico conversando com elas. Cara, e às vezes eu fico 1 hora e meia, 2 horas e fico lá, cara. Eu fico lá tirando E esse dúvida papo com delas. você faz toda a diferença pra Sim, elas. pô, imagina, elas pagam uma taxinha Aham. super, super, super mega acessível e elas podem tirar dúvida comigo. E é um jeito Né? também de você ouvir o feedback. Como tá. Sim, e quando eu chego pra elas, eu trabalho. falo assim, escuta, o que eu cobrava de um mês de personal para tirar a dúvida dos meus alunos presencialmente, né? Cara, não se compara com o valor que vocês pagam hoje. Vocês podem tirar dúvida comigo. Eu tenho acesso ao método, tenho acesso ao treinamento, né? Professor, e dessa plataforma, teve algum aluno assim que marcou uma história bacana? Teve. Que você conheceu pessoalmente? Que, Teve sei lá, vários. teve Teve- vários? Elas fazem caravana para vir para Curitiba me Que conhecer, né? coisa, É cara. até engraçado. Teve aluna que veio da Inglaterra já. Ah, inclusive, você viu ali Perfeito. É, que uma a gente aluna, comentou. que veio. Porque assim, tem aluna de 50, de 40, de 30, né? Inclusive uma aluna de 98 anos que essa semana ela veio me visitar. E ela mora em São Paulo. Que foi receber uma homenagem da Assembleia Legislativa aqui, que foi essa semana, que eu fiz parte de um documentário, né, que eu fui comentarista do documentário, e esse documentário foi indicado a mais de 10 prêmios internacionais, né? Cara, que legal. E daí a Assembleia Legislativa fez uma homenagem e me convidou, e eu chamei as alunas para assistirem esse documentário lá, né? Que bacana. Cara, 98 anos, ela veio de São Paulo. Eu vi a foto que o professor postou lá. Ela veio de São Paulo com 98 anos, cara. E ela falou assim: nossa, os exercícios melhorou minha saúde. Puta, isso é Olha que gratificante. recompensa. Cara, como Porra, você recompensa, faz, cara? É de gratificante arrepiar, demais. cara. É de De arrepiar, é de arrepiar. bicho. Sim. De arrepiar. super Agora, assim, uma pessoa. Vamos colocar assim: é que eu tenho alunos de todas as idades, porque tem exercício bem simples. Esse exercício de deitar na cama, até pra quem tá na Uhum. cama. Né? Tem de todos os níveis. Agora, você imagine assim, cara. Imagine assim, a vida de uma pessoa de, sei lá, de 80, 90 anos, que não dirige, não tem carro. Ela depende de alguém levar ela pra ir na academia. E se não tiver? Exatamente. Daí paga Não um personal pra ir todo dia lá? Daí você fala assim, mas peraí. Mas precisa treinar todo dia com o personal? Cara, olha pra natureza. Você tem gato, cachorro em casa? Tem o cachorro. Cachorro. Quantas vezes por semana que ele se alonga? Todo dia. O alongamento dele, ele fica 10 minutos na posição? Nada. Quanto tempo? É rapidinho, é coisa de segundos. Você entendeu? Qual que é o poder da frequência? Se você faz todo dia, você não precisa colocar intensidade. Não, verdade. Entendeu? Sim. Se você vai fazer o alongamento uma vez por semana, sem ficar 2 minutos na posição. Agora, se você fizer todo dia, pouquinho. se espreguiçar todo dia um pouquinho, você tem o mesmo resultado lá na ponta, com menos risco de lesão. É aí que tá a sacada. Só que daí, economicamente,
É inviável a pessoa, sei lá, pegar um táxi, um Uber para ir na academia todo dia. É inviável, né? É inviável. Agora, se ela faz 15 minutos por dia, se alongar, se espreguiçar, fazer o mínimo de atividade todo dia, ela não precisa colocar intensidade, porque ela está fazendo todo dia. Você já viu algum cachorro com encurtamento? Não. É muito Ou um difícil. gato? Não Aquele gato tá encurtado. Não existe. Não vê. Não. E ele alonga pouquinho. Sim, foda, né? Só que assim, quantas vezes por dia ele se alonga? Então é aí que tá a sacada, cara. Pô. É aí que tá a sacada. E se a Não atividade... é o volume diário, né? Não é. Então, assim, eu tenho alunos que falam assim, Aurélio, eu fiz fisioterapia 3 anos e meu ombro não melhorava. Fiz teu treino e melhorou. Fisioterapia é ruim? Não. Porque eu cheguei lá e falei pra ela assim, quantas vezes por semana você ia na fisioterapia? Ela falou, 1 vez por semana. E o meu exercício, ela fazia exercício de constante. mobilidade simples, que ela fazia todo dia, todo 5 minutos. Todo dia, 5 minutos exercício de mobilidade. Você entendeu? Onde que tá? Não é que a Sim. fisioterapia é ruim, é porque ela não tinha dinheiro para fazer um tratamento de fisioterapia Constante, né? constante, que ela ia precisar de 3, 4, talvez vezes. 5 vezes por semana fazendo. Você entendeu? Sim, Então, assim, eu não tô perfeito. falando mal da fisioterapia de jeito nenhum. A fisioterapia é certeza. ótima, funciona, é fantástica. Né? Só que, cara, como que você vai competir com um alongamento que ela faz todo dia, para que um exercício que ela vai fazer durante uma vez na por semana? Outro exemplo que eu vou utilizar, esse do gato e do cachorro, é bem legal. Eles fazem pouco tempo ali, coisa de segundos, mas fazem todo Agora, dia. uma outra coisa, assim, ó. Saiu um estudo que foi publicado. Cara, isso daqui é muito importante, gente. É muito importante. Eles. Cara, ó, arrepiou. Olha que. É verdade. Arrepiou de verdade, arrepiou de verdade. Olha, Por muito tempo, quando eu fiz faculdade, falava que você tinha que fazer 1 hora de exercício para ter resultado. É verdade ou mentira? de verdade. Verdade. Pra você ter resultado, tem que fazer 1 hora. 1 hora. 1 hora. Daí saiu um estudo em 2022, né, foi publicado numa das maiores revistas científicas do mundo, que analisou mais de 300 mil pessoas, que viu que quem dá 5, 6 mil passos tem 40% a menos de chance de morrer. Morrer por quê? Por qualquer coisa. Por qualquer coisa. 40% a menos. Se tivesse um remédio aqui que tivesse comprovado, que eles avaliaram 300 mil pessoas e falaram, cara, se você tomar esse remédio aqui, ó, você vai ter 40% menos de chance de morrer. Cara, os caras tomam polivitamínico que não tem evidência científica nenhuma. Exatamente. Né? Quanto custaria esse remédio? Imagina. Ele tá falando Muito. de dar 5 mil passos por Por dia. dia. Só que 5 mil passos por dia, cara, é 1 hora caminhando. Não precisa ser contínuo. Constante, né? Não precisa ser contínuo. Contínuo. Pode ser fracionado. Tem que ser fracionado. Daí, eu falei assim, cara, aqui tem um sinal. É baixa intensidade e é todo dia. Todo dia. Daí veio um outro cara, que é Emanuel Stamatax. Anota, já ouviu falar de HIIT? HIIT. Sim. Treinamento de alta O exercício, intensidade, sim, intervalado. Ele falou, cara, será que não dá pra fazer um HIIT da vida diária? Ele chamou de VILPA. VILPA. Podem pesquisar VILPA aí. Você que é professor de educação física, tá pesquisando aí na internet, pesquisa aí VILPA. O que ele considera uma VILPA? Durante 1 minuto, você levar a tua frequência cardíaca acima de 70% da frequência cardíaca máxima. Ok. Ficou difícil calcular? É assim, ó. Você fez a atividade de 1 minuto e ficou ofegante. 1 minuto, ficou ofegante, 1 VILPA. E o Stamatax, ele começou, lá na Austrália, ele começou a analisar e viu quem fazia 3 VILPAs por dia diminui em 50% o risco de morte por todas as causas. Diminui 50% o risco de morte cardíaca e 40% por todas as causas, incluindo câncer. Nossa. De 3 a 4 VILPAs por dia. Ou seja, talvez a minha avó, de 95 anos, se ela subir 4 degraus e ficar ofegante, contou uma VILPA. Uhum. Talvez, sei lá, o Dimas tem que subir, sei lá, 3 andares, caminhando rapidinho, ficou ofegante, contou uma VILPA. Cara, diminui em 50% o risco de você morrer do coração. Fazendo 3 a 4 dessas por dia. Eu tô falando de 4 minutos por dia. 4 minutos por dia, mas todos os dias. Viu, mãe? Todos os dias. Agora, quando você chega falando assim,
Imagina assim, um médico. Você que é formado em medicina, médico, que está prescrevendo, você vai falar assim, você vai fazer hidroginástica. Você prescreve para a pessoa hidroginástica. Ela vê o custo da hidroginástica. Quanto tempo dura uma hidroginástica? 40 a 50 minutos. É isso Tá, aí. então beleza. Então beleza. A dona Mirna tá lá na casa dela. Em 40 minutos ela consegue sair da casa dela, fazer a hidroginástica, tomar banho e voltar. Em 40 minutos ela tá de volta em Não. casa? Quanto tempo? Eu vou te falar até uma coisa. Ela nem sairia pra fazer essa ginástica. Não, é assim, ó. Quanto tempo demora pra uma pessoa sair de casa, fazer hidroginástica e Aí voltar? é 2 horas aí. 2 horas. 2 horas. E a 2 pessoa horas. olha na agenda dela, não tem um Não espaço tem de 2 horas pra é, encaixar. para. É verdade. Você entendeu? Sim. Verdade. Agora, assim, quanto custa uma hidroginástica 3 vezes por semana? É caro. Tá? Então, assim, quando você, médico ou qualquer pessoa está prescrevendo, você tem que pensar nisso, nessas duas variáveis. No tempo e no custo. Agora, se eu falar para o paciente, para a pessoa, falar assim, olha, se você fizer 4 VILPAs por dia, ou seja, ficar ofegante durante 1 minuto, 4 vezes por dia, 3 ou 4 vezes por dia, Vai se resguardar de vários. subir a escada do shopping ao invés de subir de elevador, 2 andares, já vai diminuir 50% o risco de você morrer. E esse artigo está sendo replicado no mundo inteiro com os mesmos resultados. Procura VILPA, Emmanuel Stamatax, procura na internet. E é pouco divulgado isso. Quando você traz isso para a realidade, você muda a vida das pessoas. Porque é mais fácil você... Imagina assim, você falou que tua mãe não gosta de ir para academia. Não. Cara, a maior parte da população não gosta de ir para academia. Agora, se você traz uma atividade mais simples, agora fala assim, escuta, se fizer isso vai ficar com hipertrofia, vai ficar saradão com o abdômen do gominho? Não! Vai ganhar a Olimpíada? Não! Eu tô falando de ter saúde e qualidade de vida. Todo passo conta. Todo passo conta. É o famoso se movimente. Movimento. Cara, sensacional, professor. Muito bom mesmo, muito bom. Professor, foi um prazer enorme estar com você Já aqui. acabou? Não, calma, tem mais um trechinho, bom. tem mais um trechinho. Foi um prazer enorme estar com você aqui no nosso podcast. É uma honra receber você, ainda mais pelo conhecimento, né, Dimas, por tudo, essa transformação, essa informação, né, que você passa, o seu trabalho É o amor pela profissão, super né? grandioso, tá? É um carinho imenso, né, receber, gigantesco. professor. E agora, para ir já pro final do nosso programa, tem um bloco aqui que a gente chama de Minuto Atleta Cast. A gente vai fazer, eu faço 4 perguntas, o Dimas faz 4 perguntas, e aquela que vem na cabeça do professor, o professor já responde na lata. Pode ser? Eu vou tentar. Porque objetividade não é muito o meu... Eu gosto de falar bastante. Vamos lá. Professor, o que o movimento representa para você no dia a dia? Movimento é vida, a ausência de movimento é morte. Boa. Só para de se movimentar quem tá morto. Quem se movimenta menos tá chegando cada vez mais perto do caixão. Boa. Isso aí. Qual atitude simples você adota para se manter ativo? Cara, eu uso um aplicativo de contador de passos no celular ou no relógio e a minha meta é dar no mínimo 6.000 passos por dia. E se não dá, eu entro em pânico. Eu saio com o cachorro para passear até bater os 6.000 passos. Essa é a minha meta, porque eu tenho que fazer no mínimo 6.000 passos por dia. Esse é o critério que eu utilizo. Boa. Que mudança mais sentiu após inserir mais movimento na sua rotina? Você pode repetir? Qual mudança você mais sentiu após inserir movimento à sua rotina lá no início da sua jornada? Cara, eu sempre fiz algum tipo de atividade física. Então, eu não sei o que é a ausência disso. Boa. Né? Eu não sei o que é a ausência. Então, eu sempre fiz, então eu não consigo dizer... eu não sei o que é esse espaço. Não viver sem, sem, né? né? Não viver sem. Não, boa. Sua relação com o esporte sempre foi positiva e foi um processo que você construiu ao longo do tempo. O que isso te motiva? É assim, não foi sempre positiva não, sempre foi traumática. Traumática, Quando me chamavam lá no futebol lá Era da o último. faculdade, me chamavam de vergonha. Eu era vergonha, vergonha. né? O professor falava assim, vergonha, você é a vergonha do Brasil, né? Mas com o esporte eu não me adaptei, né? Na escalada esportiva foi o que eu mais gostei, mas eu não consegui criar essa rotina de continuar justamente por causa
porque eu preciso de 1h30, 2 horas, entre ir pra academia, voltar, fazer e ficar, né? Então, pra mim, assim, a atividade de baixa intensidade, colocada de maneira consistente, como uma caminhada, como uma flexão de braço, uma barra, fazer os agachamentos em casa, pra mim foi isso que resolveu, porque atividade esportiva pra mim foi muito traumática. Eu me machuquei bastante no judô, me lesionei bastante. Atividades com bola, eu passava vergonha. Tanto é que o meu apelido era vergonha, né? Uhum. Inclusive, era para ser resposta rápida, mas me desculpe, eu não vou conseguir fazer rápido. Na faculdade, no primeiro ano, foi futebol. Meu apelido virou vergonha. Chama vergonha lá. Chama vergonha lá, né? Vergonha, não sei o quê. Daí, no segundo ano, veio, cara, vôlei. Cara, pior ainda, cara. Pô, pegar a bola com a mão ali, cara, é horrível. Daí teve um dia que um professor fez um salto em distância. E eu sabia que eu era bom de salto em distância. Na minha turma tinha professor de capoeira, professor de karatê. Tinha tudo, cara. Tinha jogador de basquete na minha turma. Mas eu sabia que eu ia ganhar de todo mundo no salto em distância, cara. O salto parado, assim, ó. Eu deixei todo mundo saltar primeiro. Eles iam marcando. Chegou na minha hora de pular. Eu pulei. Fiquei olhando pro lado, assim, câmera lenta, assim. Passou em Passei câmera lenta. todo mundo, assim. Bem, eu falei assim, tipo, sabe aquela hora que você fala assim, cara, agora eu sou bom em alguma coisa, cara? Me chama de vergonha. Daí um gritou lá, Perereca! Ele mudou o apelido. Perereca. Eu descobri, cara, que não tem. Eu sempre vou passar vergonha mesmo. Pô, de vergonha pra perereca? Não sei qual que eu ia querer, né, professor? Muito bom, muito bom. Vai lá, Dimas, com você agora. Qual dica você daria pra quem fala que não tem tempo pra treinar? Cara, você não precisa de tempo. Faz 4 VILPAs por dia. 4 VILPAs por dia. Alguma dica aí, professor, sobre alimentação e hidratação no dia a dia? Cara, 2 litros de água por dia e comer o máximo de mato que você puder, né? Ótimo. Um cuidado que ninguém deveria ignorar para evitar lesão. Diminuir a intensidade e colocar mais frequência. Ótimo. E uma mensagem aí para quem está começando agora no exercício físico. Parabéns. Ótimo, é isso aí, professor. Perfeito. Professor Aurélio, muito obrigado mesmo por você estar aqui conosco, bater esse papo que foi incrível. Foi incrível. O conhecimento, aqui dá para ficar aqui tem que 2 horas, 3 horas chamar mais vezes, professor. Porque o professor tem muito assunto bom para falar, para divulgar, para mostrar aqui para nós. E eu, Júlio, agradeço, professor, tá? Em nome do AtletaCast aqui, a sua presença aqui conosco, tá? E a gente deixa espaço aqui na câmera para o professor quiser mandar um recado para alguém, deixar uma mensagem. Fica à vontade, professor. Sim. Lembre-se, todo passo conta. Se você aí tá pensando em começar a fazer atividade física, pensando em começar a cuidar da saúde, chegou a hora. Essa é a hora mais fácil. Saia de casa, de tênis, para fazer qualquer coisa que você vai fazer. Tente colocar um pouquinho mais de intensidade, subir um pouquinho mais de escada, caminhar um pouquinho mais. Isso é a melhor coisa que você pode fazer para a tua vida. Porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Nem que seja com 10 pontos de safena, um marca-passo, uma muleta. Você vai envelhecer porque a tecnologia faz isso. Agora, esse envelhecimento pode ser uma condenação de sofrimento ou pode ser uma esperança de uma vida longa para poder curtir, para poder se movimentar, para poder viajar, para poder usufruir desse período que você vai ter a mais. Pode ser uma bênção ou pode ser uma sentença de sofrimento. Você que escolhe. Muito bom. Professor, faço das palavras do Júlio as minhas, né? Muito contente em ter o professor aqui. Foi uma aula, né? Foi uma aula. Eu gosto, é a segunda vez que a gente pega um professor que a gente fica mais que ouvindo, né? É gostoso. É gostoso porque, né? A gente tá absorvendo aqui muita informação. Professor, muito obrigado mesmo por demonstrar esse amor pela profissão, pela educação física. No futuro, eu me espelho no professor para que no futuro eu consiga demonstrar da mesma maneira. Muito obrigado, professor, por estar com a gente aqui. Obrigado pelo convite. E obrigado, professor,
por vir até o nosso podcast. Aqui, Acreditar, né? né? Acreditar, é um projeto que a gente está iniciando, né? A gente começou em novembro e ter o professor aqui para nós é uma honra. Que bom, que bom. Pessoal, é isso aí, mais um episódio aqui, né? Brabo demais o professor aí, vocês não... Meu Deus do céu, eu não tenho nem palavras, hein, Júlio? Não tenho nem palavras para explicar aqui o quão feliz eu tô hoje. E, galera, não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais aí, tá? @AtletaCast em todas. O @ do professor vai estar também na descrição, vai subir aqui do ladinho também. Segue ele lá, dá uma força, porque vocês não vão se arrepender. E você aí que acredita no nosso trabalho aqui, também quiser dar um apoio aí, né, um patrocínio, entre em contato com a gente tanto lá pelo Instagram quanto pelo nosso e-mail que tá lá também na bio. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí e até a próxima, então. Tamo junto, valeu. É isso aí, pessoal. Não esqueçam também de seguir a DigiCast, tá? É onde que faz toda a produção aqui do nosso podcast, e a agência DigiWin, que faz todo o trabalho 360 aí com conteúdos AdSense e orgânico também. Um abraço, pessoal. Obrigado, até a próxima. Beijo, valeu.